Nos vídeos anteriores, nós vimos que a partir desse esquema, utilizando as condições tanto de equilíbrio rápido quanto de estado estacionário, foi possível deduzir uma equação que correlaciona a velocidade inicial com a concentração do substrato. Nessa equação, nós temos duas constantes que são interessantes. A velocidade máxima, que tem essa definição, conforme nós já vimos, contém dentro dela, digamos assim, a constante 3 dessa etapa de formação de produto a partir do complexo S. A outra constante, que pode aparecer nessa equação como Ks, no caso do equilíbrio rápido, ou Km, no caso do estado estacionário, apesar de terem definições diferentes, ambas dizem qual será a proporção, ou a porcentagem, digamos assim, da concentração de enzima total que ocorrerá na forma de complexo enzima-substrato em certa concentração do substrato da reação. Portanto, com essas duas constantes, com esses dois parâmetros, nós podemos ter uma descrição completamente quantitativa desse esquema que descreve a reação catalisada por uma enzima. Podemos ter uma ideia da velocidade ou de formação do produto a partir do complexo S, e podemos ter também uma ideia da tendência de formação do complexo enzima-substrato para uma enzima frente a certa concentração do substrato. Deste modo, então, é interessante conseguirmos determinar esses dois parâmetros a partir dos dados experimentais de velocidade inicial e as respectivas concentrações de substrato. Então, dispondo desse conjunto de dados, as velocidades iniciais e as concentrações de substrato, a equação mostrada anteriormente pode ser ajustada nesses dados experimentais, que quando colocados em um gráfico desenham esse tipo de curva. Então, a equação pode ser ajustada nesses dados experimentais, usando algum tipo de software que faça um ajuste não linear, e a partir desse ajuste, nós teremos determinados os parâmetros, as constantes que são desconhecidas ali no caso. Então, a partir dos dados experimentais, nós determinaremos o V máximo e o Km. Então, esse método de ajuste não linear diretamente na equação de Michaelis-Menten é o procedimento mais apropriado para a determinação desses parâmetros. Além disso, há outras maneiras pelas quais é possível converter essa curva em uma reta. Então, procedimentos de linearização. Há diversos deles, e um que é muito popular e muito conhecido é a linearização de Lineweaver-Burke. Nesse tipo de linearização, a equação de Michaelis-Menten é invertida, então temos os inversos de velocidade inicial, esse outro lado da equação também foi invertido, aqui há um reajuste, e vocês percebem um rearranjo, e vocês percebem que, ao executar esse rearranjo, a equação que descrevia aquela curva, agora aparece rearranjada nessa linearização, num formato de uma equação de reta. Portanto, a curva foi linearizada, como dito o nome. Vejam que, então, o inverso da velocidade inicial é o nosso y, os dados em y, o inverso da concentração de substrato passa a ser os dados do eixo x, e percebam, então, que aqui nós temos uma constante, que é a inclinação, mais outra constante, que é o intercepto. Então, temos uma equação de reta. Então, aqueles dados, nesse formato invertido, nesse plot dos inversos, também como é chamado, vai render uma reta, como previsto aqui por essa equação. Além disso, nós percebemos que nessa forma linearizada, o intercepto corresponde ao inverso da velocidade máxima. Portanto, a partir dos dados experimentais, é traçada
a reta e o ponto em que ela corta o eixo Y, como mostrado aqui, é o inverso de V máximo. Portanto, a partir desse ponto, então, os dados experimentais permitem traçar a linha reta de tendência e o ponto que ela corta o eixo Y, nós temos o inverso de V máximo. Okay? Além disso, é possível extrapolar essa reta e o ponto onde ela corta o eixo X, então, inverso de V igual a zero, ou seja, o ponto onde ela corta o eixo X, então, para esse valor aqui, nós, acompanhando aqui nessa dedução, vemos que o valor de X para esse ponto é o inverso negativo de Km. Portanto, extrapolando a reta a partir dos dados experimentais até esse ponto, nós temos o inverso negativo de Km. Então, a partir dessa linearização, é possível estimar o V máximo e o Km. Uma outra forma prática de realizar essa determinação. Essa vantagem de você converter a curva em uma reta, há outros contratempos nesse tipo de linearização que nós poderemos discutir adiante. E, como eu havia dito, também há outras maneiras de proceder à linearização. De qualquer maneira, temos formas agora de determinar o Km e o V máximo, e nós podemos falar um pouco recordar um pouco sobre esses dois parâmetros. Então, a velocidade máxima, como nós já havíamos comentado, tem essa definição, ela é uma velocidade inicial quando a concentração do complexo enzima-substrato é praticamente igual à enzima total. Então, essa a definição aqui do V máximo. Notem que, se eu conheço a concentração de enzima total usado no experimento, eu posso calcular o parâmetro K3 a partir da velocidade máxima. O K3 também frequentemente é chamado de Kcat, que ele envolve justamente o passo de catálise, de formação de produto a partir do complexo enzima-substrato. Notem que a velocidade máxima é proporcional à concentração de enzima total, então se eu tenho um experimento com uma concentração 1 hipotética aqui de enzima total, se o experimento for repetido na concentração 2 agora, notem que essa patamar que tende à velocidade máxima, embora nunca o atinja exatamente, como já discutimos, mas esse patamar tende a estar numa posição que é 2 vezes maior do que esse primeiro patamar. Então, a ideia vem daqui. Dobrando a concentração de enzima total, dobra-se o V máximo. Kcat ou K3 se mantém constante. Como havia dito, a velocidade máxima é uma medida de velocidade inicial, portanto, as suas unidades, a sua dimensão é de velocidade. Então, é mol por tempo ou molar por unidade de tempo. O K3 ou Kcat é uma constante de velocidade e a sua unidade é tempo menos 1, segundos a menos 1, minuto a menos 1, etc. Okay? Então, essas são algumas informações que nós devemos levar a respeito do V máximo. O Km ou Ks, como nós já havíamos discutido, aqui a definição nas condições de estado estacionário, aqui na condição de equilíbrio, lembrando então que o Ks é uma constante de equilíbrio de fato, o Km é uma constante cinética composta, e notem, como já havíamos discutido, que quando o K3 é muito pequeno, ou seja, nós vamos para a condição de equilíbrio rápido, o Km, esse termo é cancelado, e o Km se torna igual ao Ks quando o K3 é muito menor do que o K2, condição de equilíbrio rápido. Como já havíamos comentado, ambos, apesar dessa definição diferente, ambos refletem a abundância do complexo enzima-substrato, ou seja, qual percentual da concentração de enzima total se encontrará na forma desse complexo para uma determinada concentração de substrato. Lembrando que ambos são inversamente proporcionais à afinidade entre a enzima e o substrato. Por uma mesma concentração de substrato, quanto menor o Ks, maior será a concentração do complexo enzima-substrato, inversamente proporcional à afinidade. Ks e Km, ambos têm como unidade ou dimensão
molar, ok? Notem que, lembrando, partindo disso daqui, a dimensão é molar, é a mesma dimensão que é usada na concentração do substrato, e, de fato, uma observação interessante, quando a concentração de substrato é numericamente igual ao Km, para o par enzima e substrato, se nós substituirmos aqui na equação de Michaelis-Menten, nós chegamos à conclusão que, para essa condição, concentração de substrato numericamente igual ao Km, nós temos metade da velocidade máxima. Então, é uma maneira prática de estimar o Km. Lembrem-se que, de fato, nós temos uma imprecisão, uma dúvida aqui no V máximo, então o patamar tende à velocidade máxima. Então, da mesma forma que há uma dúvida aqui, haverá uma dúvida na metade da velocidade máxima que será carregada para dentro do Km. Como eu disse, é uma maneira prática de estimar esse parâmetro. Lembrem-se, as medidas, as determinações devem ser feitas com o ajuste não linear, é a maneira mais apropriada. Okay? De qualquer maneira, uma estimativa. E, por fim, nós temos a chamada razão entre kcat e km, que tem essa dimensão, molar a menos 1, tempo a menos 1, e ela também é chamada de constante de especificidade, porque ela tem uma aplicação nesse tipo de situação. Imaginem que vocês têm uma enzima que pode converter o substrato A e o substrato, ou também o substrato B, a produto. E nós desejamos saber a partir de qual desses dois substratos haverá maior formação de produto, certo? Então, queremos ter uma ideia da especificidade da enzima quanto ao substrato A ou ao substrato B para a formação de produto, especificidade nesses termos. Então, vocês podiam pensar inicialmente, muito bem, a quanto maior for o kcat, o substrato A ou B, maior será a formação de produto. Mas vocês poderiam considerar, por outro lado, que se não ocorre a formação do complexo entre enzima e substrato, de nada vale um kcat elevado. Ok, então, olhando por esse outro lado, talvez seja interessante, então, formar com grande afinidade, haver grande afinidade entre a enzima e o substrato para a formação do complexo enzima-substrato. Mas também vocês poderiam olhar por outro lado e considerar que se ocorre a formação do complexo, mas ele não é convertido a produto, também não seria interessante para resolver essa questão. Então, nós temos que fazer um balanço entre essas duas tendências, entre a afinidade expressa, por exemplo, no Km, e a tendência de formação do produto, a velocidade de formação do produto a partir do kcat. Temos que balancear essas duas tendências, que é justamente o que essa razão kcat sobre Km proporciona. Quanto maior o kcat, maior será essa razão, maior a tendência de formação de produto a partir do complexo. Maior kcat, maior razão. Quanto maior a tendência de formação do complexo enzima-substrato, uma certa concentração do substrato A ou B, menor, né, inversamente proporcional, menor será o Km. Portanto, maior será essa razão. Então, quanto maior a afinidade entre enzima e substrato, menor será o Km. Portanto, e maior será a razão. Portanto, quanto maior for a razão kcat por Km do substrato A em relação ao B, maior será a especificidade por aquele substrato. Então, se temos um par de substratos, nós devemos comparar a razão kcat por Km dentro desse par. Aquele substrato que apresentar a maior razão kcat por Km será aquele pelo qual a enzima tem maior especificidade.